Olá, meus amigos. Eu sei que eu não costumo, né, postar nenhum vídeo durante a semana, no meio da semana, principalmente levando em consideração que eu postei 2 vídeos no final de semana passado. Acontece que ontem eu recebi um e-mail do Quit Mormon e eu não fui a única que recebi. O Quit Mormon é aquele website que eu te falei, tá? Que você usa para fazer a tua resignação, para tirar teu nome dos registros da igreja. Não fui só eu que recebi aquele e-mail deles. 6 outras pessoas me procuraram hoje, né? Entraram em contato comigo perguntando do que se tratava aquele e-mail, porque aquelas pessoas que não entendem inglês estavam tendo dificuldade, né, em entender o que estava acontecendo naquele e-mail, porque eles receberam, tá? Então eu decidi fazer o vídeo e explicar para você o que está acontecendo, por que você recebeu este e-mail, tá? Porque está acontecendo uma coisa que o Quit Mormon, né, através do advogado Mark Nagel, se não me engano, ele está nos informando a respeito de uma ação judicial que um ex-membro da igreja está abrindo contra a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tá? Eu queria entender melhor o que estava acontecendo, porque assim, naquele e-mail que você recebeu do Quit Mormon, tem alguns links para você dar uma olhada. Então, se você for clicando naqueles links, você vai encontrar esse texto que eu vou apresentar para você hoje, tá? E eu vou deixar o link também, de qualquer forma, na descrição do vídeo para aqueles de vocês que não são resignados, não receberam este e-mail do Quit Mormon e querem ainda assim entender o que está acontecendo através dos seus próprios olhos, né? Que é melhor. E o que ele está dizendo nesse e-mail para você é o seguinte: como essa ex-membro da igreja que é resignado está entrando com essa ação judicial, a advogada dela vai pedir para a corte, vai entrar com uma petição para a corte permitir que essa ação seja coletiva. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar aquelas pessoas que resignaram sua condição de membro da igreja, aquelas pessoas que excomungaram a igreja através do site Quit Mormon, né? Que foi uma resignação oficial mesmo. E aquelas pessoas, ela vai ver quem é desses resignados que tem interesse em participar dessa ação judicial, caso o juiz autorize. Não tem nada garantido ainda, isso tá falando lá no teu e-mail, tá? Mas caso o juiz autorize, ela vai ver quais das pessoas resignadas se qualificam para o reembolso do seu dízimo pago para a igreja, tá? Então, isso é uma coisa muito séria. Agora não tem diz que me disse, não tem essa coisa de eu não acredito nela, no que ela tá falando, né, na internet, porque ela é uma revoltada, ela se magoou com alguém na igreja, agora tá fazendo isso, ela tá perseguindo a igreja. Não existe mais essa coisa de anti-mormon, agora a coisa vai parar na justiça. Já está. E eu entrei no website da sala de imprensa da corte e eu traduzi para você a notícia que a corte divulgou no website deles, tá? A petição dela tem parece que 75 páginas, se eu não me engano, tá? Mas se você entrar no website da corte, você vai encontrar esse texto que eu vou ler para você aqui, que resume mais ou menos as alegações dessa ex-mormon, tá? Representada pela advogada dela, que por sinal tem mais de 30 anos de experiência. Então, se ela pegou essa ação, é porque ela sabe que é relevante. Ela não ia pegar se fosse tudo mentira. Olha só. Eu vou ler para você o texto, tá? E eu vou deixar o link para você dar uma olhada na sala de imprensa da corte. Diz o seguinte: uma ação federal que com certeza vai chamar a atenção em Utah, alega que o Império Corporativo Mormon tem levado membros a crises existenciais, suicídio, ansiedade e depressão por manter um esquema de mentiras centradas em criações da religião e suas escrituras. Um ex-membro alega. Laura Gady entrou com
contundente ação contra a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Representada pela advogada em Salt Lake City, Kay Birmingham, Gary afirma que a igreja, que alega ter 16 milhões de membros no mundo todo, distorce a fundamental história do mormonismo, em um fraudulento esquema perpetrado por gerações. Os fatos materiais sobre os quais o mormonismo é baseado têm sido manipulados através de intencional dissimulação, má representação, distorção e ou obscurecimento pela igreja para maquinar a indução da fé no núcleo das crenças do mormonismo. A Ré é a corporação de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Você deve entender que eles estão usando a linguagem que a advogada usou na petição. Ela não ia usar essa linguagem baseada no nada. Ela pesquisou antes e ela sabe que a igreja é uma corporação. A Ré é a corporação de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a qual Gary descreve como uma holding company. Esse é o termo em inglês, tá? Ou seja, que possui e ou controla vários negócios lucrativos. A autora cita oficiais ensinamentos polidos do mormonismo, alegando ser a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, no qual uma essencial autoridade desse Evangelho foi retirada da terra depois da crucificação de Jesus Cristo e supostamente restaurada centenas de anos mais tarde ao fundador da igreja, Joseph Smith. Ela está se referindo aqui ao sacerdócio, que isso nunca aconteceu. Você já ouviu falar na grande apostasia que a igreja te faz acreditar que aconteceu? Isso também é mentira, por isso que está aqui, ganhou espaço nessa ação. De acordo com a história mormon, um anjo guiou Joseph Smith às placas de ouro enterradas próximo à sua casa, lógico, em New York, em 1823. Smith supostamente pegou as placas, as quais estavam escritas em egípcio reformado por antigos habitantes das Américas com DNA hebraico e as traduziu em textos exclusivos da igreja, o Livro de Mórmon, que foi publicado em 1830. Ela citou aqui DNA hebraico, né? Ela vai poder usar o estudo de DNA do Livro de Mórmon para provar que isso também é mentira. O índio americano não tem DNA hebraico. Os mormons migraram para Ohio em 1831 devido a uma perseguição por conta de suas crenças, as quais incluíam a poligamia. E Smith foi morto por um bando de perseguidores enquanto estava preso em Missouri em 1844. Colonizadores mormons chegaram ao Grande Vale do Lago Salgado em 1847. Gary, que é a ex-membro da igreja que está entrando com a ação, tá? Alega que líderes Sud recentemente e parcialmente admitiram, embora de uma maneira intencionalmente limitada que nunca muda, que Smith não usou diretamente as placas para criar o Livro de Mórmon, contradizendo a narrativa tradicional. Os indivíduos próximos a Joseph Smith durante o período da criação do Livro de Mórmon admitem que Smith ditava o Livro de Mórmon com a cabeça dentro de um chapéu que continha a pedra do vidente, o mesmo tipo de pedra que ele havia usado previamente para procurar por tesouros enterrados. Você precisa entender uma coisa, estamos falando de uma ação judicial. Tudo que está na petição dela, ela precisa provar com documentos históricos que ela está falando a verdade. Smith passou parte do início da sua carreira em New York como um clandestino caçador de tesouros e foi preso e processado como um homem desregrado, turbulento. Gary afirma que fatos historicamente precisos desafiam com sucesso narrativas falsas da igreja em relação à primeira visão de dois personagens que ele acreditava ser Deus o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Em 1820, sua tradução de papiros egípcios no Livro de Abraão em 1880 e representações de Smith como sendo monógamo.
De novo, isso aqui é uma ação judicial federal contra a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Essa advogada vai ter como provar que a primeira visão foi uma farsa, que não aconteceu do jeito, porque ela usa essas palavras aqui, né? Fatos historicamente precisos desafiam com sucesso narrativas falsas da igreja, tá? Tanto em relação à primeira visão, quanto à tradução de papiros do Egito, do livro de Abraão, porque tem estudo de egiptólogos traduzindo aqueles papiros. Então o juiz vai olhar e vai falar, tá, mas então realmente não é o que tá aqui nesse livro, não é o que tá nos papiros, então isso é fraude, tá? E também representações de Smith como sendo monógamo, então a poligamia dele vai ser trazida à tona também em tribunal federal. Quando os verdadeiros fatos são substituídos pela falsa narrativa ortodoxa de longa data, a história que emerge choca mormons devotados que têm tomado decisões que alteram suas vidas, baseados em um esquema de mentiras. Eu volto já na sequência.